Bom dia a todos. Bom dia. Bom, primeiro queria agradecer a presença de todos e falar um pouquinho dessa instituição, né? E do papel dessa instituição como um dos elementos nessa educação para a transição. Como é que essa instituição vem trabalhando isso ao longo dos últimos 3 anos. Uma instituição que até 2008 atendia cerca de 204 mil pessoas por ano, hoje atende 386 mil pessoas por ano. Uma instituição que tinha praticamente todo o seu custeio subsidiado pela prefeitura, só tinha 7% da sua arrecadação, hoje 51% do seu custeio é de fonte própria. Os seus investimentos, que eram 100% pela prefeitura, hoje 80% vem de parcerias, inclusive com a própria FINEP, parceira nossa também na modernização de uma cúpula, que se deu entre mais 2 projetos que estão em curso. Uma instituição que se abriu para trabalhar o trinômio educação, cultura e ciência, mas não para um, para todos, porque basicamente essa instituição, na grande maioria, ela atendia o público da classe A, B, a grande maioria, e parcialmente o C. E hoje, nesses 386 mil, nós chegamos até a classe E. Uma instituição que só o ano passado atendeu a cerca de 160 mil estudantes da rede municipal e estadual. E como é que nós estamos trabalhando isso? Quando a gente olha as 17 metas, 17 goals de Bloom, a gente para refletir tudo que nós fizemos nesse período. E a melhor coisa que a gente pode dizer é uma palavrinha: ser exemplo. Quando a gente educa nossos filhos em casa, nós temos que ser exemplo. Quando nós administramos uma instituição, nós temos que ser exemplo. E nada melhor do que você, por exemplo, chegar com essas crianças aqui, que elas entram pelos nossos jardins, e a primeira coisa que elas veem é que essa instituição capta a água da chuva e o sistema de ar-condicionado daqui é todo abastecido pela água da chuva. Ela vê que os jardins são regados, e as bombas que regam esse jardim com essa água da chuva são movidas a energia solar. É uma instituição que tem a coragem de misturar astronomia com esporte. Estava contando ainda agora aqui, e foi até um desafio do prefeito, que eu falei para ele alguns anos atrás. Falei, olha, a astronomia a gente pode misturar com quase tudo. Porque nós somos um grande vendedores de ilusão, vendedores de emoção. Nós queremos emocionar as pessoas quando chegam aqui. Queremos passar para elas coisas muito boas. Quem de nós aqui, quando criança, não sonhou ir ao espaço, entrar numa nave espacial? Quando você entrevista uma criança aqui, e no primeiro momento que ela chega aqui, diz para a gente assim, você pergunta a ela, o que você gostaria de ver quando você entra no planetário? Eu quero entrar numa nave espacial e ir para o espaço. Esse é o desejo dessa criança. Então é essa criança que nós trabalhamos com esses conceitos que nós trazemos para ela. Esses conceitos que é possível a gente ensinar, a gente ter, por exemplo, esse projeto que a gente falou rapidamente, do Esporte com as Estrelas, onde você tem aqui, existe a constelação dos argonautas. Quem eram os argonautas? Deuses olímpicos. Então, nós temos um filme que mostramos sobre os deuses olímpicos. E, em seguida, nós trazemos nossos deuses olímpicos. E temos as oficinas esportivas com essas crianças. Então, podemos perpassar diversas ações utilizando um tema base que sempre é possível juntar a astronomia com quase tudo. Com a matemática, com o que vocês quiserem. A gente pode aqui fazer uma brincadeira, fazer um exercício de um tema e
que a gente é capaz de fazer uma mistura aqui rapidamente e montar alguma coisa. Eu acho que isso é uma coisa muito importante durante esse processo de transição que a gente tem construído com essas crianças. Uma outra coisa que é um grande orgulho para nós é o nosso projeto de planetário social. Planetário social, nós costumamos dizer que aqui que nada é de graça. Planetário não tem de graça. Ele tem, sim, não precisa envolver recurso financeiro. Ele tem trocas com a sociedade. Pode, resgatando uma palavra antiga, nós podemos fazer um escambo, uma palavra que não se usa mais, quase. Então é possível você fazer uma troca com a sociedade. Então essas organizações não governamentais vêm, trazem a população. Trazer é caro. Chegar aqui é que é o caro. Não é o difícil passar o conteúdo. O conteúdo é o que essa casa produz, é o que ela tem a função de fazer. E essas crianças se apresentam entre elas. Vocês imaginem essas crianças, o importante para elas não é elas dançarem bem. O importante não é elas terem uma grande peça de teatro. O importante para essas crianças é que elas são valorizadas entre elas mesmas. O respeito que nós damos a elas e elas recebem dos que estão com elas. Isto para elas é o mais importante. Nós temos exemplos aqui dos mais diversos, podíamos passar um dia contando histórias aqui fabulosas. E em troca dessas apresentações que acontecem no jardim, essas crianças, elas vêm gratuitamente ao planetário. Então, por isso que a gente chama de um escampo. A gente olha lá na meta de 1 e você fala lá da questão do business, né? Nós, ano passado, demos gratuidade para a terceira idade. Então, aí o pessoal, não tem problema de caixa, não tem problema de CT, não tem problema nenhum, coisa nenhuma. Nós vimos, durante a nossa vida, nós passamos pelo planetário 3 vezes. Quando somos crianças, depois, quando somos pais, que trazendo nossos filhos, e quando somos avós, que trazemos os netos. Se eu dou de graça para os avós, eles trarão os netos pagam. Então, essa coisa de vai quebrar o caixa, não vai caixa coisa nenhuma. Então, é tudo uma questão da gente querer fazer, querer ter uma formatação e um discurso que a gente possa viabilizar isso. E eu acho que o grande missão nossa, e até como um elemento de transformação da nossa sociedade como um todo, é nós lembrarmos que a educação ela é um grande ativo que eu não tiro de ninguém para poder dar para o outro. Você não tira a educação dela para dar para ele. Você dá para ele. E ela não perdeu, ela continua ganhando. Então, quando a gente fala em distribuição de alguma coisa, a gente vem, normalmente isso dá confusão, A história da Terra sempre teve lá as guerras, um quer o petróleo do outro quer não sei o quê. Não, a educação não tem isso. Você não tira de A para dar para B. E eu acho que esse é a grande missão que essas casas têm. O colega lá de Foz do Iguaçu vai poder, ele tem um planetário na Rivela, dentro de um espaço lindo. Eu acho que a grande missão desses espaços é utilizar os recursos tecnológicos para fazer essa transição. E fazer disso de uma maneira fácil, uma maneira lúdica, uma maneira usando linguagem cultural, usando peças e o que seja. Então, eu queria encerrar a minha fala só dizendo para vocês que esse crescimento todo que eu falei para vocês dessa instituição durante esse período, ele só se deu por um único motivo. Nós hoje temos uma rede de parceiros que perpassa a mais de 1000 instituições. Então, vocês imaginem 1000 instituições trabalhando em conjunto em um único sentido. Eu acho que esse é o grande mérito de nós conseguirmos juntar todos e levarmos a informação, levarmos a educação da forma que é possível naquele momento, que nem sempre o ideal é possível, mas o importante é chegar lá. Então, eu queria dizer que a partir de hoje, todos aqueles que não eram parceiros, que estão aqui presentes, por favor, juntem-se a nós e venham construir ainda mais
esse processo de transição através da educação, através da nova metodologia. Muito obrigado, bem-vindo, e a casa é de vocês, se apropriem dela. Obrigado. Obrigada, Celso. Gostaria de passar a palavra à professora Sheila Pimentel, que ela vai fazer trouxe uma mensagem do professor João Flavel. Em primeiro lugar, ele cumprimenta querida Carla, professora Carla, neurocientista e especialista digital, e Carlo, querido professor Carlo, como um dos mais importantes e batalhadores e líderes desse programa aqui no Brasil, que tem defendido a importância da redistribuição democrática do conhecimento, juntamente com grandes parceiros, não é, Carla? João Flavel, até o último momento, ele tentou vir, ele não conseguiu, porque ele está extremamente frágil, sua saúde frágil, ele também velhinho. Ele comunicou esse encontro aos seus principais discípulos, que foi Wolfgang Schneider, Harriet Salatas Waters, Diana Kuhn, Douglas Hacker, e infelizmente nós tentamos, inclusive usamos alguns recursos da Embaixada Brasileira, eles estavam com problemas de visto, a gente não conseguiu trazê-los. Então, João Flavel, na missão que me incumbiu, ele passa a responsabilidade de transmitir sua mensagem por meio da professora Carla, que no final desse nosso encontro estará falando com vocês. E também, como eu trabalho com o Secretariado-Geral da ONU, direto em Nova York, Thomas Stelzer, o secretário-geral adjunto, responsável por esse trabalho que nós realizamos aqui e que estamos redistribuindo toda essa visão das Nações Unidas com vocês e outros eventos que estão ocorrendo, cumprimenta todos e agradece e se coloca à inteira disposição. No dia 18, ele estará aqui a partir das 4 horas da tarde, junto com a ministra Gleice, à disposição de vocês. A ministra Gleice é a chefe de gabinete da presidente Dilma, para apoiar e dizer o quanto é importante a educação para o Brasil e para o mundo que nós vivemos. Parabéns, Carla, parabéns, Carlos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Então, vamos passar agora a palavra ao Dr. Juan Sotuyo, presidente da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. Os slides dele, por favor. Ok. Muito bom dia a todos e a todas. Queria agradecer o convite feito pela caríssima Sheila Pimentel, cumprimentar também os demais membros da mesa, dizer que é uma honra para a Fundação Parque Tecnológico Itaipu estar aqui presente nesse espaço e colocar uma questão que o Celso Cunha comentou agora, né? A educação é um tema que não somente dá para transferir, mas na transferência o outro também aprende, né? Isso é uma coisa fantástica, ou seja, a única coisa que a sinergia funciona 100%. Queria dizer que nós queremos apresentar aqui rapidamente uma experiência que nós estamos fazendo dentro do Parque Tecnológico, dentro de uma empresa do setor elétrico, uma geradora de energia hidroelétrica como é a Itaipu Nacional. Por favor. Basicamente nós vamos isso aqui vai passar, vamos testar, a ver, vamos ver, Sheila. Opa, funciona, fantástico. A veces a tecnologia ela demora para chegar. Uma para trás, a ver se é esse aqui. Pode botar uma, por favor? Eu vou passando aqui direto. Maravilha, maravilha. Bota uma só para rapidamente. Temos 15 minutos mais ou menos, né? Aproximadamente. Ok. Então, basicamente, vamos apresentar o que é o parque, os programas estruturantes que esse parque tecnológico tem. Basicamente, são 3 grandes temas: ciência, tecnologia e inovação, empreendedorismo e educação, que é um grande tema.
que nos reúne aqui e algumas conclusões a respeito das experiências que nós temos feito. Por favor, a próxima. Então, nós estamos localizados em Foz do Iguaçu. O sotaque baiano, eu sou brasileiro legítimo, né? Brasileiro por adoção, né? Nasci na Argentina. Então, estamos lá em Foz do Iguaçu, terra das cataratas e terra da conexão Mercosul, terra da integração de três povos. Lá estamos nós. Esse parque tecnológico ocupa um lugar que foi reciclado, reaproveitado, que eram antigas instalações onde moravam os barrageiros solteiros que construíram a usina, né? Então aquilo estava abandonado e nós recuperamos. Próxima, por favor. Basicamente, esse parque tecnológico funciona a partir de um velho conceito que foi definido pelo Sábato e Botana lá na década de 70, que era um triângulo formado por governo, empresas e academia que promoveriam, digamos, esse desenvolvimento dos territórios. Agora tem novos conceitos, triple helix ou quádruple helix, quando se agrega a sociedade civil como uma componente importante dentro desse processo. Próxima, por favor. Então, esse parque tecnológico, ele tem, o que oferece um parque tecnológico? Basicamente, três questões fundamentais. Infraestrutura, espaços, né? Desenvolvimento de empresas e ferramentas de cooperação, onde temos projetos de desenvolvimento territorial e inclusão social. Então, tudo isso está dentro desse espaço chamado Parque Tecnológico. Próxima, por favor. Bom, Itaipu Binacional mudou a sua missão, ampliou sua missão, até 2003 era gerar energia, mas ele ampliou para gerar energia e promover o desenvolvimento sustentável da região, né? Promover então a inclusão social, o desenvolvimento econômico, turístico, tecnológico, sustentável, tanto no Brasil como no Paraguai, e ser um instrumento de integração e desenvolvimento Mercosul. E o que o parque faz? O nosso parque, de certa forma, é um instrumento dessa política, dessa missão de Itaipu, desenvolvendo ações ligadas com educação, com ciência, tecnologia, né? Turismo, inclusão social, desenvolvimento sustentável de modo geral. Então, a missão do parque é compreender essa realidade que nós vivemos e poder modificar essa realidade que tem sérios problemas sociais, como temos na maior parte do nosso território, desenvolvendo então ações que consigam modificar essa realidade. Próximo, por favor. Então, basicamente, esse é o nosso espaço. Esse aqui, algumas construções novas já, e toda essa parte onde moravam os barrageiros. Aí nosso planetário, que nós demos o nome de Casimiro Montenegro Filho, em homenagem ao criador do ITA, do CTA. É uma honra também, quando ter aqui essa proximidade com o Dr. Tércio Pacífico, que nós todos estudamos esses livros, bebemos dessa fonte, e será quando se lembre quem foram os grandes pioneiros, né? Como esses pioneiros da aeronáutica, pioneiros da inclusão da computação, né? No Brasil, o Dr. Tércio, sem dúvida, é o grande expoente. Então, são vários espaços, né? Temos 100 e poucas hectares aí, com mais de quase 40.000 metros de área construída. Vamos em frente. Bom, nós temos diversos espaços, né, para que aconteça toda essa conexão, esse trabalho de discussão de problemas e solução de problemas no nosso território. Então, nós temos várias áreas para eventos, né, diversos auditórios, César Vázquez, Florestan Fernandes, diversas áreas acadêmicas, laboratórios, biblioteca Paulo Freire, enfim. São todos espaços compartilhados que estão disponíveis para que se desenvolvam uma série de atividades que nós vamos ver a seguir. Próxima, por gentileza. Então, esse programa estruturante, próxima. Nós temos lá um processo de apoio e fomento à pesquisa científica e tecnológica, com recursos da própria Fundação, aportados pela Itaipu Nacional, e temos agora parceria com outras entidades. Então, ao longo do tempo, desde a criação da Fundação em 2006, nós temos
diversas bolsas concedidas, diversos apoio à iniciação científica em todos os níveis, tanto no trabalhos associados ao ensino fundamental, ensino médio, formal, informal e universitário, bolsas de pós-graduação, níveis de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Próximo, por favor. Trabalhamos com energias renováveis, temos aí um programa de geração distribuída a partir, nós transformamos toda a problemática do ambiental que nós tínhamos na região oeste do Paraná. Nós temos uma criação de suínos e de frangos extraordinária, e isso ocasiona seríssimos problemas ambientais. Então nós transformamos o problema dos detritos sólidos que iam para as zanjas, para os riachos, para as nascentes, iam para o lago, gerando eutrofização, gerando algas. Isso foi transformado em biogás. Esse biogás gera energia elétrica e hoje as pequenas propriedades rurais conseguem vender energia elétrica à rede de distribuição da companhia estadual, então, dando sustentabilidade, apoiando o processo de sustentabilidade da pequena propriedade rural. Então, nós temos construído alguns condomínios com gasodutos de biogás, gerando energia e vendendo isso para a distribuidora. Temos um observatório de energias renováveis com a UNUGI. Nós temos também lá um centro de estudo de biogás, tratando então de melhorar a condição desse gás gerado nas propriedades com mistura. Temos um centro internacional de hidroinformática de categoria 2 da Unesco, que trabalha no programa de gestão de bacias, tentando recuperar os passivos ambientais que nós temos na região. Trabalhamos com educação ambiental e monitoramento participativo das bacias hidrográficas. Tudo isso são processos educacionais muito relacionados com esta temática que nós estamos tratando nesse evento. Próximo, por favor. Temos a Universidade Corporativa Itaipu, que está associada à Universidade do Sistema Eletrobras. Nós colocamos toda a experiência Itaipu de barragem à disposição das outras sistemas de geração de energia e também dos sistemas de acumulação de água. Nós tivemos sérios problemas de rompimento de barragem no Brasil e temos sérios problemas no mundo, então toda essa experiência está sendo colocada em parceria com diversas entidades nacionais e internacionais. Temos vários laboratórios de automação de sistemas, temos um grande projeto com a FINEP de baterias de sódio, que são baterias ambientalmente, digamos, as melhores em termos de zero impacto ao meio ambiente. Está sendo feita uma transferência de tecnologia da Suíça e um processo de investigação científica para que essa transferência, o problema da transferência, quando falamos de educação, é bem complicado, bem complexo, bem limitante. Queremos que isso seja um processo, um ciclo, onde tenhamos esse domínio desse processo. Temos uma planta de geração de hidrogênio para poder fazer com que geremos energia com excedente de água que não é turbinado no Itaipu. E educação corporativa. Próximo, por favor. Tecnologias sociais. Nós estamos montando um centro de tecnologias sociais com a Fundação Banco Brasil e temos algumas tecnologias que foram... Tecnologia social é aquela tecnologia que está disponível para ser apropriada pelas comunidades, né? Então, são tecnologias livres, que não pagam royalties, que estão ao alcance da comunidade, desde que se faça um trabalho educacional adequado com as comunidades, porque aí tem que ser isso incorporado pela comunidade. A comunidade deve ser animada, deve ser, de certa forma, ter um processo para que consigam incluir isso. O que são essas tecnologias? O soro caseiro, por exemplo, é tecnologia social, né? Os sistemas de câmara séptica que a Fundação Banco Brasil trabalha é uma tecnologia social. Nós temos algumas tecnologias sociais, como, por exemplo, um centro de referência de segurança alimentar, que foi calificado, trabalhamos com o bispo emérito do Mauro Morelli, trabalha com a gente lá num centro de referência de segurança alimentar nutricional, formando e fazendo desenvolvimento de conteúdos para formar merendeiras, professores, gestores públicos na aplicação da Lei 11.947, que é a lei que estabelece que o município deve ter a obrigatoriedade de
incluir pelo menos 30% da chamada alimentação escolar com a agricultura familiar. Então isso dá um processo de sustentabilidade extremamente interessante. Mas devemos cuidar, e aí um processo educacional à distância, presencial, semipresencial, muito importante, porque senão nós voltaremos a ter os municípios comprando ração humana para dar para nossas crianças. Então é uma lei revolucionária que precisa de apoio em todo o Brasil. Temos um programa de artesanato trinacional, também foi caracterizado como tecnologia social, todo o processo de construção de conhecimento entre artesãos, designers, pessoal da área da economia solidária, gestores de cooperativas, para poder fazer com que se leve mais renda aos artesãos da nossa região. Temos também outra questão como tecnologia social, que é o carro elétrico para catadores. Nós vemos com muita tranquilidade quando um carro da Coca-Cola elétrico abastece os bares da cidade, né? E a gente depois olha torto quando um catador sai carregando um carrinho com aquela mesma garrafa PET que o pessoal da Coca-Cola deixou lá. Então, um carro elétrico para humanizar esse trabalho tão importante que são esses verdadeiros agentes ambientais que recolhem aquele lixo que ninguém quer botar a mão e que não sabemos o que fazer com ele. Então, nós estamos com esse centro de referência em tecnologias sociais, e aqui vou aproveitar depois para o Maurício França conversamos a respeito, né, porque não tem nada de graça, né, Maurício? FINEP não tem um pedir dinheiro, né? Ou não? Celso, especialista no assunto, então, muito bem. Próxima, por favor. Bom, nós temos empresas, uma incubadora empresarial, formando, então, mantendo os jovens recém-formados em torno do parque, montando seus próprios negócios. Temos mais de 30 empresas dentro do parque tecnológico. Próxima, por favor, que eu quero chegar. Operamos um complexo turístico. Hoje de manhã, em 5 minutos, aprendi um monte de coisas com o Celso aqui em Cunha a respeito da possibilidade de vender esses sonhos dentro de um planetário, o que nós podemos associar com um complexo turístico que nós temos na Itaipu Nacional. Itaipu é uma obra de engenharia fantástica, mais de 300.000 pessoas visitam isso por ano, né? Então, como podemos aliar, ampliar, né, essas 10.000 visitas que fazem ao polo astronômico, o que nós podemos oferecer para os turistas conhecerem mais o polo. Próximo, por favor. Nós temos várias entidades de ensino instaladas, nós temos mais de 3.700 alunos, temos uma universidade do oeste do Paraná, temos a UNILA, que é a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, que foi criada pelo presidente Lula, e temos aqui outro caso fantástico de democratização, de distribuição do conhecimento, que é a Universidade Aberta do Brasil, que já vou falar a respeito dela, com aproximadamente 1.500 alunos. Próxima, por favor. E aqui vem o trabalho que é feito dentro da Estação Ciência. Na realidade, assim, quando nós começamos com a Estação Ciência, que é um lugar que tentava e tenta incentivar as crianças ao estudo da ciência, na realidade nós estamos num processo de aprendizado, quer dizer, não tem receita pronta de como é que eu faço para que as crianças se entusiasmem, para que os professores ensinem melhor a ciência. Então é um processo, digamos, permanente de monitoramento de qual é a melhor prática para fazer isso, né? Isso é um permanente aprendizado, como que nós fazemos para entusiasmar alunos e fundamentalmente professores a entrar em um modelo novo de educação. É um modelo que esteja de acordo com esse grande desafio, com a maneira, com o mapa mental, por chamar de uma forma, das nossas crianças. Então, o quadro, a escolinha do professor Raimundo, em linha, essas coisas não funcionam mais. O que a gente faz para mudar isso? Então, nós recebemos na Estação Ciência, é um espaço também lúdico, crianças, professores, nós temos o polo astronômico Casemiro Montenegro Filho, então, onde com o Celso nós faremos uma visita para ver que outro tipo de aplicação podemos ter dentro desse processo de disseminação do conhecimento, produção do conhecimento,
E nós temos outra questão importante, que é uma iniciativa do MEC com a Prefeitura e o Parque Tecnológico, que são os núcleos de tecnologia educacionais municipais. Nós temos hoje 1.500 professores ligados em um ambiente, todos os professores de ensino fundamental de Foz ligados em um ambiente virtual, professores que não sabiam nem ligar o computador, porque aí nós temos duas questões fundamentais. Por um lado, nós temos as salas de aula, os espaços de construção, né, que estão desprovistos de qualquer tecnologia, e mesmo sem ela, nós temos que fazer capazes de gerar cidadão, de construir cidadania, e outros espaços que têm tecnologia abundante, mas não sabemos utilizá-la, não se sabe utilizar, ou se deteriora. Então, como que nós conseguimos trabalhar em todas as pontas, né, naquele que está desprovisto? Tem uma experiência fantástica de Minas Gerais, esqueci o nome do professor, que ele tem uma escola que anda pela rua, né? Já vou lembrar o nome dele, né? E assim, os espaços são uma parte do processo. Agora, como que nós transformamos com os instrumentos que nós temos em cada lugar para a construção da cidadania? Ok, próxima, por favor. Uma antes, uma anterior. Outra questão que nós fazemos com as engenharias que estão lá, apoio ao aprendizado baseado em projetos. Nós trabalhamos lá, eu sou professor dessa disciplina, um laboratório de modelismo para que os engenheiros consigam botar a mão na massa sem saber o que eles estão fazendo, para que a partir disso, da problemática, eles consigam se entusiasmar a estudar física, cálculo, né, química e assim por diante. Quer dizer, então eles brincam com carrinhos, porque essa nova geração, eles querem brincar e aprender brincando. Temos grupos de competição que constroem carros mini-baja. Tem outro grupo que já saiu campeão brasileiro, foi a participar em Houston em uma competição. Eles que montam essas coisas todas aqui, eles que fazem isso dentro de um processo que muda, né, a maneira como eu ensino engenharia dentro das nossas universidades no Parque Tecnológico. Próximo, por favor, já estamos terminando. Projeto Trilha Jovem. Isso aqui é um projeto, isso aqui é basicamente Paulo Freire na veia, né? Doses na veia. Isso é um projeto revolucionário. O pessoal da Unesco esteve lá e assistiram a apresentação que os jovens faziam sobre o que significava essa maneira de aprender, né? Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, né? E foi a primeira vez que eu vi um belga cair lágrimas. Francês e belga, com todo respeito, é difícil de chorar, né? Não é mesmo? Nós aqui na América Latina somos mais emotivos, não é? Começa a cair lágrimas, por que a cara chora? Diz, isso que nós queremos fazer nas escolas do Brasil e não conseguimos. E a gente sabe por que não se consegue. Nós sabemos tudo esse negócio. Correto? Então, esses jovens mudaram suas vidas com métodos muito simples, mas precisa muito trabalho, muito esforço para aplicar esta metodologia, que são releituras, no fim, são todas releituras do Paulo Freire, né, associadas com esse conceito que o Dr. Flavel trouxe, né, sobre a metacognição e sobre toda esta maneira de a gente aprender a conhecer o conhecimento e a lidar com esse conhecimento. E isso aqui é um projeto fantástico que nós tentamos incluir em algumas escolas, só que dá muito trabalho. Esse é o tema. E o grande desafio, amanhã nós temos um encontro com o professor Nicoleles, ele está fazendo uma escola fantástica também, que é baseado nesse processo das crianças, dos jovens botar a mão na massa. Mas o grande desafio nosso é como levamos estes conceitos às escolas públicas e às escolas privadas. Porque não adianta nós termos ali uma dúzia de jovens, 100 jovens, 200 jovens no Brasil, são milhões e milhões e milhões e milhões. Então, como levamos isso para milhões de professores, milhões de estudantes no ensino fundamental e ensino médio e por diante? Próxima, por favor. Só para concluir, que já meu tempo já passou 3 minutos. Então, aqui nós temos o papel das organizações públicas e privadas
Debemos ter claro para que nós estamos em um território e qual é o processo de contribuição que essas entidades devem ter nesse território. E, sobretudo, aquelas empresas que são relacionadas com o Estado. O papel do Estado e como eles são instrumentos. Tem que trabalhar um pouco mais, isso que Itaipu está fazendo, e se consegue. Contribuir com o desenvolvimento do conhecimento é vital para o próprio crescimento da empresa privada, quer dizer, chega, essa questão, nós temos que tomar muito cuidado porque podemos cair na trampa com a questão de que agora, daqui para frente, só determinadas tecnologias verdes serão válidas. Nós temos que ter o domínio dessa tecnologia, senão estaremos pagando altos tributos a esse processo. Então, e as empresas privadas devem estar cientes dessa questão. Incorporar nos processos de aprendizagem no ensino informal em todos os níveis, o desenvolvimento de competências para adquirir, interpretar, analisar, compreender e comunicar a informação. Esse é o cerne da discussão desse encontro. As experiências que nós temos vivido, tanto no ensino fundamental, no ensino, formal como informal, tanto no presencial como à distância, que nós fazemos através de uma plataforma que nós temos lá dentro do parque, demonstram resultados fantásticos. Então, quer dizer, como as pessoas que participam desse processo de construção têm maiores oportunidades de trabalho, como elas têm experiência, como se motivam e como conseguem construir não somente os projetos profissionais, sino os projetos pessoais de vida, que é o que verdadeiramente transforma as pessoas. Então, próxima, por favor. Eu queria agradecer e o Parque Tecnológico Itaipu fica à inteira disposição para a gente, como o Celso comentou, existe uma construção a muitas mãos, com muitas entidades, e queremos ter a participação de vocês nesse processo também. Muito obrigado, tenham um bom evento a todos.